Então, vamos falar de token para que a gente possa começar, então, fundamentar como é que isto acontece. Aqui, realmente, esse é um assunto que eu chamo de árido, árido no sentido de que nós não temos tempo hábil para esmiuçar certas coisas e também não é nosso objetivo eh, querer que os nossos alunos aqui se tornem programadores. Então, nós vamos mostrar um conceito mais profundo aqui, mas um conceito que vai levar aos executivos, que são os nossos alunos aqui, do ponto de vista estratégico, entender como é que a coisa é simples e como é que funciona por trás. Então, vamos entender primeiro, vamos ver a questão do token um pouco mais a fundo, e nós vamos esmiuçar isso aqui de uma maneira mais profunda. Então, o que que é um token? Então, de forma didática, neste curso aqui, nós podemos definir que é um programa de computador, aliás, é um pequeno programa de computador, né? São poucas linhas escritas que definem um contrato inteligente que dentro dele se estabelece um determinado tipo de token. O token, na verdade, é o programa do contrato inteligente executável. Quando eu digo aqui que eu escrevi um programa numa linguagem de programação e compilei ou traduzi isso, ou em forma de execução, não importa como, e ele está em execução, o programa deixou de ser um contrato inteligente para ser um contrato inteligente de token. Então, a partir daí, eu tenho no mercado vários padrões de tokens. Esses padrões, na verdade, são acordos, são, vamos dizer assim, a comunidade de tecnologia que está por trás, em comum acordo, estabelecem regras que são definidas como standards, são padrões que estão aí no mercado. Então, eu tenho, por exemplo, o padrão mais comum para qualquer tipo de token, para a grande maioria deles no mercado, é o ERC20. É um token fungível. O que que é fungível? Ele é como se fosse uma moeda. Eu tenho um valor e eu posso replicar esse token em N moedas. Então, uma moeda de 1 centavo, por exemplo, pode ser representada por um token e todas as moedas de 1 centavo equivalem àquele tipo de token. Então, eu tenho um token fungível. Por que que ele é fungível? Porque ele é substituível por outro token no mesmo valor, com as mesmas características. E esses tokens fungíveis, eles têm padrões de mercado. Então, eu tenho o padrão RC20, que é normalmente da Ethereum, de uma blockchain que tem esse padrão. O BIP20, que é de outra, da Binance. O TRC20, que é da Tron. O Sol, que é da Solana. Então, eu tenho padrões abertos, escritos, códigos abertos no mercado, e a gente está fornecendo aqui uma série de links para vocês poderem pesquisar. Este aqui é um exemplo de uma parte do código de um contrato inteligente que representa um token no padrão ERC20. Nós vamos detalhar mais isso, mas só para mostrar que o que é um programa, né? Eu tenho linhas de instruções aqui estão mostrando apenas 65 linhas, numa sequência lógica. Isso aqui está escrito numa linguagem chamada Solidity, que é uma linguagem especializada para contratos inteligentes, para smart contracts, e o programa ele tem uma sintaxe, uma forma de se escrever estruturada, que permite que eu coloque as variáveis aqui que cada token, cada contrato inteligente vai ter. Então, ele tem uma descrição de objetivo, ele tem uma descrição de alcance, ele tem descrição de valor, ou seja, ele tem uma série de estruturas que estão aí no mercado, e nós vamos falar delas daqui a pouco. Veja, olhando um pouco para trás, indo direto na fonte, falando um pouco da história, esse standard, né, que é o Ethereum Request for Comment 20, ele, chamado ERC20, ele foi desenvolvido por um programador famoso aí no mercado, chamado Fabian Voigtsteller. Esse indivíduo aqui que está caracterizado aqui. Esse indivíduo ele desenvolveu, ele é um programador de várias outras
funcionalidades que nós temos aí no mercado em questão de blockchain, criptomoedas, e ele desenvolveu um padrão, submeteu a Ethereum, que aprovou e submeteu ao mercado, todo mundo contribuiu até que isso virou o que a gente chama de padrão. Tá? Neste padrão, eu tenho aqui uma visão, né, que os tokens podem, dentro da plataforma blockchain Ethereum, os tokens podem representar uma série de coisas. Então, por exemplo, aqui, aliás, tem um caso bem interessante que depois eu vou tentar comentar com a Thelma, né, que é os pontos de reputação de uma plataforma online, né? A habilidade, ele pode registrar a habilidade de um personagem no jogo no metaverso. Ele pode representar um bilhete de loteria, uma camisa de time de futebol, uma contribuição associativa. Isso eu estou falando de tokens ERC20, tokens fungíveis, né? Ele pode representar uma moeda fiduciária. Então, um token fungível, ele pode representar $1, R$ 1, uma libra, né? Ele pode ter representar um determinado peso em ouro ou em qualquer outro metal, e posso aplicá-lo para N outras coisas. Então, aqui, como exemplo que eu trouxe, eu vou falar da rede Helium, que inclusive ela já teve apresentação no Tudo sobre a IoT, né? A Thelma já tem bastante informação sobre isso, mas é interessante que a gente entenda essa aplicação de token em alguma coisa que hoje é tido no mercado como uma aplicação sui generis, ou seja, ainda não tem outra igual, e ela é muito potente como um exemplo de aplicação de blockchain nessa estrutura. Então, vocês estão vendo aqui um desenho de mapa mundi, onde tudo que está em verde aqui, tanto aqui na América do Sul, principalmente na América do Norte, na Europa, em outros continentes, tudo isto aqui representa pontos cobertos por uma rede de comunicação IoT, uma rede especializada na internet das coisas, que tem de forma representativa no mapa as estruturas de blockchain ativas neste momento. É uma fotografia instantânea e contínua da arquitetura de rede blockchain, né, de serviços que estão sendo prestados por essa rede no mundo todo. E essa rede se valeu de um token para conseguir criar pontos de reputação da rede, onde a reputação ela se baseia no alcance global dessa rede, mas a permanência, ou seja, a atividade contínua de funcionamento dessa rede. E para que isto fosse comprovado para os usuários dessa rede, eles criaram uma estrutura de blockchain, onde qualquer um onde qualquer um possa entrar e confirmar que esta rede está ativa em todos esses locais e em pleno funcionamento, né? Fazendo para isso uma estrutura de mineração, atribuindo um token que pudesse ser comprovado. Então, o token que eles têm, ele é o HNT, onde os mineradores são os próprios nós de rede que vão lá validar. Quer dizer, veja, cada vez que eu instalo um hotspot da Helium, né? Cada vez que eu instalo um hotspot dele, e eu tiver tráfego, ou seja, para o meu uso próprio ou para de terceiros, eu posso fazer isso, custa em média $500 cada equipamento desse, eu posso entrar nessa mega rede e ser remunerado por estar lá declarando a minha presença e o funcionamento do meu dispositivo. Quando eu entro ou deixo o meu mecanismo de comprovação rodando, meu programa de mineração funcionando, ele mostra o ponto ativo da rede no mundo, em cada local que se encontra, e o dono do hotspot, do equipamento de comunicação, recebe uma quantia monetária por estar criando os seus pontos de reputação da rede. É muito interessante isto, porque é muito abrangente. Então, eu não vou dizer assim que esta rede ela utiliza serviços de blockchain,
serviços de tokens, com tokens financeiros abertos no mercado para remuneração dos seus usuários, que vão trazer a reputação de qualidade e alcance da rede. Então, qualidade de permanência ativa e alcance mundial dessa rede, perfeitamente comprovada. Então, isso atrai novos usuários para essa rede. Então, os usuários podem utilizar o hotspot de outros, mas se eles quiserem participar dessa estrutura, vão ter que comprar os seus próprios hotspots e colocarem, aumentando, portanto, a capilaridade dessa rede. Thelma, você está aí, você pode nos falar alguma coisinha sobre isso, por gentileza? Isso é um exemplo prático, né, do que a gente tem falado sobre essa Web3, esse conceito de redes descentralizadas. Então, aqui, esses pontos de acesso, esses gateways, né, os hotspots da Helium, eles vão permitir com que a gente amplie uma rede de conectividade, que é uma rede LoRa, que é uma rede de conectividade que nasceu para a internet das coisas, só que agora ele vem no conceito descentralizado, ou seja, qualquer empresa ou pessoa física faz parte da construção dessa rede, porque você compra um gateway e monta o seu hotspot na sua casa, na sua empresa, e você tem acesso a essa rede, que é uma rede pública, mas a construção é descentralizada, não tem um dono único, tem uma série de participantes que engajam. Então, acho que eu estou fazendo essa referência para a gente citar aquele exemplo, a base do que a gente falou sobre o Web3, que é justamente infraestrutura descentralizada, não depender só de big techs para a gente ter infraestrutura computacional de rede de conectividade para a gente aumentar a capacidade de redes desse mundo hiperconectado. E também mistura a questão de blockchain e de criptomoedas. Então, o que acontece? A Helium, quando ela nasceu, em 2013, ela tinha só o conceito de ampliar essa rede LPWA. E em 2019, para incentivar que as pessoas físicas e empresas investissem nesses hotspots, o que ela fez? Ela fez a questão da criptomoeda, que é o HNT. Então, ela incentiva que você, a partir do momento que você faz o investimento nesse hotspot, você também tem uma renda passiva. Por quê? Porque esse equipamento vai estar fazendo uma mineração de criptomoeda, que é a HNT. Então, é um projeto super interessante, de mais uma opção de redes de conectividades para IoT e, ao mesmo tempo, trazendo esses conceitos de DeFi, de redes descentralizadas e de token. E aí, quando você quer usar uma rede Helium, né, você tem um dispositivo LoRa, você quer conectar nessa rede, você compra os datas credits. O que é esses DCs, né, os datas credits? É justamente a moeda que você usa para se conectar a uma rede, a rede Helium. Então, é super interessante existe toda essa tecnologia por trás, né? Mas, na prática, né, em projetos de IoT, quando a gente trata projetos com empresas, a gente necessariamente não precisa falar com eles sobre criptomoedas. Então, como eu tenho trabalhado na prática, tá? Hoje aqui no Brasil, eu trabalho projetos de cidades inteligentes ou projetos para empresas. Então, eu preciso de uma cobertura numa região, seja no bairro, seja numa cidade, ou seja numa empresa. E a gente sabe que também em empresas a gente tem grandes plantas industriais. As organizações que são minhas parceiras, a gente investe, então a gente comodata os equipamentos, constrói a rede para essas empresas e oferece uma rede de conectividade LPWA para aqueles dispositivos se conectar, para os dispositivos de IoT acontecerem. A remuneração do que eu estou queimando nesses equipamentos, na rede blockchain, fazendo essas autenticações e sendo remunerada pela criptomoeda, fica como o subsídio desse investimento que eu tenho feito para as organizações e para algumas prefeituras.
Então, o que eu quero trazer, né? A questão de criatividade, como a gente monta modelos de negócios dentro do que a gente está conhecendo aqui nesse curso, de oportunidade de compor tecnologias. A gente ainda não plugou nenhum projeto com o metaverso, mas é uma tendência, porque lá na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, a gente já está com experiência desses hotspots para 5G, e em breve a gente vai ter também aqui no Brasil. E aí eu acho que a gente vai trazer mais essa pegada para a gente também trazer os projetos de metaverso, que exige uma maior capacidade, porque a gente está falando de muita coisa gráfica, visual, então o uso de dados que transporta para a gente fazer projetos metaversos é diferente de projetos IoT, que eu estou falando de bandas pequenas. Se você tem alguma dúvida de nomenclaturas que a gente está citando aqui, né, a gente por exemplo, sobre rede LPWA, deixa nos comentários que eu vou dar o suporte para vocês, esclarecimentos que forem necessários. Ok, Thelma, muito obrigado. Agora, é importante dizer, né, que essa arquitetura de rede, ela tem um alcance muito maior que a estrutura de Wi-Fi convencional. Então, ela está sendo aplicada no campo, em grandes áreas, né, na agricultura, em grandes cidades. Então, é muito interessante entender. Mas não estamos aqui falando disso, nós estamos falando realmente da questão da aplicação do token como uma criptomoeda dentro de uma solução de incentivo de comprovação de pontos de reputação de uma rede. Mas vamos em frente. Professor, até interessante, quero comentar uma coisa, né? Quando a gente vê aquele mapa, de repente assusta e fala assim, nossa, o Brasil não tem muita rede Helium. Na verdade, tem algo muito interessante, né? Eu estive com Vinícius Carano, superintendente da Anatel, e ele trouxe uma informação que nós temos coberto, quando a gente fala em território regional do Brasil, conectividade, qualquer tipo de conectividade, fibra, GSM, a gente tem 13% do território nacional coberto. Quando as operadoras trazem para a gente sobre suas coberturas, elas falam em população, ou atende X% da população. Então, hoje, as redes de conectividade, elas atendem 90% da população, mas quando a gente fala do território Brasil, que é gigante, é só 13% que é conectado. Então, esse tipo de situação também traz, como você se referenciou, grandes oportunidades para a gente cobrir o campo. E eu também quero citar, professor, já que a gente fez essa interrupção, né, nesse início que você fez desses conceitos, quando você fala da criação do token, do fungível e não fungível, essa estrutura que tem por trás, também esclarece quando você falou sobre blockchain e o blockchain registrado. Né? Ou seja, por que a gente tem a tecnologia de blockchain, a gente tem um blockchain registrado, porque esse blockchain registrado tem uma criptomoeda que tem o seu token específico para ela. Bom, tudo bem, Thelminha. Então, posso ir em frente aqui? Vamos acelerar. Aqui é o seguinte, quando a gente fala num padrão ERC20, nós estamos falando em alguma coisa que foi estruturado, e ele tem um objetivo. Né? Quando eu escrevo um código de programa no padrão ERC20, que está padronizado, estandarizado, eu tenho que pensar que ele tem algumas possibilidades, ou seja, um token ERC20, ele permite transferir um token de uma conta para outra. O que é uma conta para outra? Imagine o seguinte, é como se eu tivesse uma blockchain, é como se fosse um website em que eu entro nele, me cadastro, crio uma conta e depois começo a operar. Então, uma conta quando eu e a Thelma temos uma conta, cada um tem uma. Aí eu quero transferir dinheiro da minha conta para a conta da Thelma, eu vou utilizar essa capacidade de transferir token. Né? Eu posso, através também do padrão, obter o saldo, ou seja, quanto é que eu tenho de token? Eu tenho que ter
O que que é o padrão? É um programa de computador que tem dentro dele um conjunto de funcionalidades, que é um contrato inteligente que estabelece um token, né? Então, ele permite não só fazer uma operação de uma conta para outra, né, trocar, mandar, enviar, pagar, receber, mas como ele permite que eu saiba o meu saldo de conta. E ele também permite obter, né, o total de token disponível na rede, ou seja, como é que valoriza o meu token? O meu token é a questão da inflação, né? Se eu não souber quantos tokens tem na rede, eu não sei como é que está sendo valorizado ou desvalorizado o meu token. Então, à medida que cresce o número de tokens, se não houver medidas de compensatórias ou valorização de mercado, meu token pode perder o valor. Se ele, dependendo de como ele está lastreado, em que tipo de moeda. Então, por exemplo, um token stablecoin baseado em dólar ou baseado em qualquer que seja a moeda, ele vai variar conforme a variação da moeda e mais alguns outros fatores associados que nós vamos ver. Mas aqui, o que interessa é o seguinte, ele também serve para aprovar uma quantia, né, que pode ser gasta por terceiros, ou seja, olha, eu passo os meus tokens para a Telma e a Telma resolve passar para um terceiro, os meus tokens. Então, ao fazer isto, eu também tenho um limite aqui que pode ser estabelecido para poder determinar como isso funciona. Vamos entender, então, agora um pouquinho mais fundo, vamos descer um degrau, né, na profundidade do token e entender o seguinte. Quando eu falei naquele primeiro programinha lá, o código, linhas de código, 65 linhas lá no começo, né, ele tem dentro dele, estabelecido pelo, né, o ERC20, né, o Ethereum Request for Comment 20, ele tem ele depende de método e depende de eventos. Então, ele tem definido como padrão estes métodos aqui e dois eventos. O método eu tenho que declarar para qualquer token, por isso que ele virou padrão, o nome de função, eu tenho que declarar o símbolo da função, eu tenho que dizer qual é a função decimal. Tudo isso que eu estou dizendo está perfeitamente documentado aqui, ó, documentação está aqui nesse link aqui. Quem quiser analisar como está em página web, perfeitamente traduzível, para quem não tiver proficiência em inglês, mas está aqui, totalmente aberto, é um código aberto, todas as instruções, todas as justificativas, tudo aqui. Então, ele tem dentro dele alguns parâmetros que são fixos, por isso que estes métodos aqui são estruturas de programação que são exigidas para que o conjunto delas cumpra o que é chamado padrão RC20. Então, eu tenho a função de balanceamento, eu tenho a função de transferência, e a identificação transferido de quem para quem, se foi aprovado, se precisa de permissão, né? E eu tenho dois eventos básicos, o evento de transferência e o evento de aprovação. O que que é um evento? Cumprido todos esses métodos de trabalho, com esses métodos, eu tenho dois eventos. O evento de transferência, que pode ser pagamento, recebimento, movimentação financeira qualquer, e o evento de aprovação. Porque para fazer uma transferência, para fazer qualquer coisa dessa, eu preciso ter uma rotina, estabelecido um evento de aprovar fazer isso aí, já que a quantidade de token XYZ é minha, ou é da Telma, é de outro usuário qualquer. Então, a visão aqui, vamos ver isso agora um pouco mais de detalhes, aí vocês me perguntam, bom, mas como é que eu faço isso? Bom, aqui tem um exemplo típico de como fazer. Esse como fazer, obviamente, exige um conhecimento de programação, né? Esse conhecimento de programação, ele apesar de ter muito automatismo, muita facilidade para se fazer, todo documentado, explicado, muita gente que não tem visão de programação pode achar muito complicado. Mas esse aqui é um exemplo de código completo, né, de um smart contract que representa um token RC20. Aqui é o código todo, é isso aqui é um típico token,
né, que pode ser uma criptomoeda, pode ser qualquer coisa, só não pode ser uma NFT, porque ele é como ele é baseado em RC20, ele é um token fungível. Então, vamos ver como é que eu faço. Eu posso, para começar, eu carrego para minha máquina um programa que a gente chama de interface binária, binário porque é um programa, é um aplicativo chamado, né, ABI, que está disponibilizado gratuitamente dentro da plataforma, né? Como exemplo aqui, ele usa uma ABI chamada Web3P aqui, e a única coisa que ele exige que eu tenha baixado primeiro para a nossa máquina o Python Web3P. O Python é uma linguagem de programação, eu vou neste endereço aqui baixar essa interface para minha máquina, aí vou baixar essa ABI aqui, eu vou baixar essa interface binária de aplicativo, que é uma interface que me permite, e aí vou ter toda uma estrutura que me permite criar este código, né, já pronto, inserindo as variáveis de endereço, como essa variável aqui de endereço, essa outra variável de endereço, essa outra variável de endereço, e mais as funcionalidades que eu quero, valores, quantidades, tudo aquilo que remete aos métodos e aos eventos dentro deste código, né? Então, isso aqui é um código padrão, e está aí perfeitamente documentado, como nós vimos aqui, que pode ser encontrado aqui neste endereço de documentação completa. Então, para quem tiver, como o nosso objetivo não é programar isso, e depois daqui a pouco nós vamos ver o porquê, eu estou mostrando como é que funciona. No entanto, se a gente for observar, nós temos outros padrões definidos de tokens. Então, nós temos um padrão chamado RC721, que é um padrão standard de NFT, de token não fungível. Nós saímos do ERC20, que é um token fungível, para um tipo de token que é chamado token não fungível, dentro da mesma blockchain. Ou seja, eu tenho uma rede de blockchain e dentro dela eu tenho contratos inteligentes diferentes, né, que nos permite criar de forma padronizada tipos de tokens distintos. Então, o RC721 é um token não fungível, é um token para criar uma propriedade, né, de eu ter um bem, como uma obra de arte, como, por exemplo, um automóvel, como, por exemplo, uma casa, como, por exemplo, um bem material, ou até um bem virtual, um livro digitalizado, por exemplo, né? Um livro inédito que eu criei, um livro de minha autoria digitalizado, e eu vou transformar esse livro num token não fungível, um token único, né? E então, por exemplo, eu estou querendo que ninguém me tire a propriedade deste livro. Eu fui o primeiro a produzir esse livro e, portanto, eu sou dono, tenho os direitos autorais desse livro. Então, eu posso produzir o que não é muito prático, mas eu posso produzir um RC, no padrão ERC 721, produzir uma estrutura. É importante dizer que quem criou, né, este padrão foi este programador aqui, e depois, obviamente, ele não criou isso sozinho, ele foi o primeiro a divulgar, mas esse padrão tem outros autores aqui definidos, tá? Que ajudaram a criar isso. Eles submeteram esse padrão à blockchain do Ethereum, e ela analisou, e a comunidade aprovou e virou um padrão. Então, aqui, nós temos dois links, né? Aqui, visão conceitual e estrutural, pode ser encontrada neste endereço de standard, e a documentação técnica, que pode ser encontrada nesse outro endereço. Na verdade, ele é um código igual ou parecido com aquele outro que nós vimos anteriormente, do RC20, um pouquinho maior, um pouquinho mais extenso, e ele tem uma característica que a gente vai explorar um pouco mais para frente. Nós vamos falar disso em outras vezes aqui, do caso do NFT,
E ele tem outra característica que é muito importante, que é a característica da gente ter a possibilidade de ter arquivos externos ao programa, dentro da blockchain. Então, eu tenho uma blockchain, que é um registro de blockchain fixo, imutável, mas um smart contract, um padrão RC721, ele permite fazer link para arquivos externos que pode estar em outro lugar da nuvem, em outra nuvem, em outro local. Tá? Por quê? Porque, na verdade, quando eu pego uma obra de arte digitalizada, eu não guardo a obra de arte dentro do smart contract no padrão RC721. Lá dentro eu só tenho o endereço da onde se encontra a obra de arte. Então, eu não tenho armazenado dentro do contrato inteligente que dá o token, né, ERC721, que é uma NFT, eu não tenho a obra lá dentro, eu tenho ela sempre indicada para fora. Então, é isso que nós vamos ter que entender como funciona. Porém, nós temos hoje no mercado um outro padrão que está tomando conta, começa a evoluir, que é o RC 1155, que é chamado padrão multi-token. Na verdade, ele virou um standard já padronizado também, como ERC 1155. Ele foi criado por uma empresa, né, a Engine, e que, na pesquisa lá em 2019 sobre como fazer com que jogos em mundos metaversos pudessem ter facilidade operacional, eles criaram um padrão de token que pudesse ser estabelecido no mundo metaverso, e a partir desse padrão de token, eu criasse derivações de tokens na visão de tokens fungíveis e tokens não fungíveis. Então, nós dizemos que o RC 1155, que pode ser encontrado aqui nesses dois endereços aqui estabelecidos, já padronizado, documentação técnica e todos os conceitos aqui, ele pode ser estabelecido no mundo virtual, onde eu crio um padrão dentro do mundo virtual, usando o RC 1155, crio os meus tokens utilitários, meus vários tipos de token que nós vamos ver já já, e depois posso, inclusive, um deles pode ser um token, um ou vários tokens criados dentro de uma plataforma metaversa ou de Web3, pode se transformar em NFT. Então, a mesma arquitetura de contrato inteligente que produz tokens fungíveis, também produz tokens não fungíveis. Então, aí é o que a gente chama de multi-token ou token híbrido. Dúvida até aqui, Thelma? Não sei se ficou claro para você, porque Excelente, professor. Não é tão simples, né? Mas eu acho que quem quer programar já tem um passo, uma direção, conhecendo esses padrões standard e como você combina isso com os seus projetos. perfeito. Mas para os nossos alunos aqui, cujo objetivo não é programar, o interessante é saber que essas estruturas existem, né? Porque não vale a pena na curva de aprendizado, a não ser que o indivíduo já seja programador, mas aí ele quiser se aprofundar, mas para quem é um executivo, não é programador e não quer, é importante saber que existe padrão, até porque se eu for pedir para alguém programar isso para mim, se eu for contratar um programador, eu tenho que saber o que eu tenho que pedir. Então, eu tenho que saber o padrão, eu tenho que saber que ele existe, tenho que saber qual é o alcance dele no mercado, eu tenho que saber tudo como funciona isso para poder exigir que seja feito. Então, é nesse sentido.